eu tenho uma palavra e Deus quer falar com você. E eu quero que você esteja conectado comigo nesses 40 minutos agora. E a mensagem de hoje é: a figueira secou, um alerta contra a fé sem frutos. Imagina comigo, Jesus entra na sua casa. Tá me acompanhando? Imagina, Jesus entra na sua casa. Você tem uma rotina, você tem o seu ministério. E ele entra ali procurando pelos resultados ou os frutos do seu caminhar com ele. O que ele encontraria? Folhas exuberantes e impressionantes ou frutos genuínos de transformação? Vamos ler Marcos 11. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Esse é o relato bíblico da figueira. Marcos 11. E ela é como um espelho para a nossa fé. E aí a minha pergunta é: você tem apenas aparência ou você tem uma vida real e transformada? Marcos 11, de 12 em diante. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Você vai entender isso. Então ele disse... Jesus falou com a árvore, ele não era louco, tá, gente? Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Aí, outra história. Aí Jesus foi para Jerusalém, entrou no templo e começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo ali. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Versículo 20. Agora voltamos à figueira. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoasse secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém dizer a esse monte: levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês disserem, pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, no caminho de Betânia para Jerusalém, Jesus estava com fome. E o que ele encontrou? Um caminho? Uma figueira. E ele veio de longe que ela estava cheia de folhas.
Ele aproximou-se para procurar por frutos, mas ele não encontrou nada, somente folhas. Aí Jesus amaldiçoou a figueira. Por quê? Por que será que ele amaldiçoou aquela árvore? Você já vai entender. Ele disse: ninguém mais coma frutos dessa árvore. E aí vai outra história, mas continua falando da mesma coisa. Fala que Jesus foi ao templo e o que ele encontra lá? Pessoas que tinham muitas folhas, mas não tinham frutos. E o que Jesus fez? Ele diz: a minha casa deve ser chamada casa de oração. E aí na outra manhã, quando eles passam de novo naquele lugar, a figueira estava totalmente seca. E a pergunta que eu tenho para você é: quem já viu uma figueira? Quem já viu? Eu cresci ao redor de menos figueiras e eu sei do que eu estou falando. Você está me acompanhando? Você sabia que a figueira ela produz os figos primeiro antes de produzir folhas? Você sabia disso? A presença de folhas é um sinal que a figueira já produziu e não do outro jeito. Então, de acordo com a lógica natural da figueira, primeiro vem os frutos. Nunca as folhas primeiro. Eu já vi isso, eu já tive. E eu sei do que eu estou falando. E Jesus, vendo o que estava acontecendo com a figueira, ele amaldiçoou. Por quê? Queridos, tudo que a gente lê na Bíblia é para nos ensinar. Tudo é para nos ensinar. Tudo que você lê lá é para te ensinar. Talvez você leu: Jesus é estranho, né? Ele vai lá para uma árvore cheia de folhas e amaldiçoa ela. Não, gente. Precisamos que aprender no que o Senhor está falando nesse texto aqui. É uma lição profunda. Jesus não estava preocupado pela falta de frutos, mas pela falsa promessa, a aparência enganosa de religiosidade sem transformação. Jesus está nos dizendo aqui que Ele observa as pessoas e mede pelos seus frutos. Ele não se impressiona com o talento de ninguém. Imagina que você tem algum pé de fruta na sua casa. Eu tenho um lá em casa. Eu tenho um pé de kiwi na minha casa, lá no meu jardim. Eu plantei uns 10 anos atrás. Sabe quantos kiwi que eu já comi? Nenhum. Todos os anos. O verão já passou e agora nesse verão eu tenho certeza eu vou ter um monte de folha, mas não tem kiwi lá. E sabe o que vai acontecer com aquela árvore de kiwi? Eu estava esperando comer alguma coisa dele. Se você for na minha casa e falar assim: eu quero ver a árvore de kiwi, eu te mostro ela.
Se é verão, você pensa, vai comer um monte de kiwi. Essa é a questão do que aconteceu com Jesus. A figueira, primeiro ela dá fruto, os primeiros frutos e depois as folhas. E Jesus amaldiçoou aquela árvore porque aquilo não era natural o que estava acontecendo. E é assim que pode ser a vida de alguns cristãos. Tem uma fé, mas que não é de resultado. A indignação de Jesus não foi simplesmente porque a árvore não tinha figos. Por quê? Não era a época de dar figos. Não estava na época. Só quero que você imagine junto comigo. Talvez você ainda não entendeu o que eu estou falando. Você vê folhas no inverno? Por que não? Porque não é tempo de frutos e nem de folhas. Mas se você vê folhas no inverno numa árvore, não está certo, não está na época. Então, aquela árvore que tinha folhas dava a impressão que tinha frutos, mas estava vazia. Era só aparência, sem essência. E Jesus, ele usa as coisas naturais para ensinar coisas espirituais. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo, pedir para nos entender a palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre hipocrisia. Hipocrisia vem do grego, do teatro grego. Descrevia um ator que usava máscaras para interpretar um papel. Assim como pessoas que fingem ter essência e frutos, vivendo numa atuação constante e como que usassem maquiagem espiritual. Então você lê ali, Jesus falou da figueira, aí ele foi com os fariseus lá no templo que tinham muitas folhas, mas não tinham frutos na vida deles. Aí ele volta lá na figueira que estava seca e não tinham, e aí ela não tinha mais folhas. Então Jesus, ele estava entristecido com a falsidade dos fariseus religiosos, aqueles que pregavam muito e viviam pouco. Vocês estão aqui comigo? Tem pessoas que falam muito, mas vivem muito pouco. Pregam, mas não têm frutos. Eles não têm caráter. Você conhece alguém assim? Jesus também disse em Lucas 6:44. Cada árvore é reconhecida pelos seus próprios frutos. Então não é pelas suas folhas, mas pelos seus frutos. Quando Jesus estava falando que as árvores são conhecidas pelos frutos. Mas você acha que Jesus estava falando de árvores? Ele estava falando de pessoas. Não estava falando de árvores. Ele diz: você precisa observar pessoas pelos seus frutos. Olha para mim.
Eu observo as pessoas, não como você fala, mas pelos frutos que tem na sua vida. É isso que eu observo como pastor. E por isso que eu não fico impressionado pelos talentos. Você sabia? Muitas igrejas, quando as pessoas chegam com muitos talentos, a igreja fala: vem, vem, você tem uma voz linda, vem cantar, você é tão talentoso, você sabe tocar, vem, toca para nós. Talentos não me impressionam. E talentos também não impressionam a Deus. É pelos frutos, não pelas folhas, que nós agradamos a Deus. Eu quero dar alguns exemplos bem práticos para você entender sobre folhas bonitas e sem fruto. E eu quero que você reflita. Você é uma árvore bonita, cheia de folhas e frutos, ou você não tem frutos? Por exemplo, o dizimista performer, membro da igreja que é sempre fiel em dízimos e ofertas, gosta de dar, mas em casa trata mal a família ou até no colega de trabalho. Trata as pessoas muito mal. Não vive em amor no dia a dia. Entendeu o que eu estou falando? A gente dá para Deus, mas no outro lado não faz sentido. Muitas folhas, mas não tem fruto. Outro exemplo. O adorador performático. Alguém que canta na igreja, canta fervorosamente ao Senhor. Aqui tem uma performance maravilhosa, mas o que acontece lá de fora? Fala fofocas, conta fofoca, faz divisão no meio da igreja, fala nas costas dos outros. Um lado adora, aleluia, grita aleluia, mas lá no seu dia a dia fala palavras ruins. Folhas sem fruto. Adoração é só uma performance e não tem essência. Adora a Deus, mas em casa não conversa com a esposa, faz birra, briga com a família e briga até com o cachorro. Mas aqui é aleluia, aleluia. Tá entendendo? Líderes corruptos. Existem líderes religiosos que são corruptos, pastores, pregam sobre amor e humildade, mas não praticam o que ensina. E eu tenho visto isso. Pessoas falam sobre dar, mas não dar. Fala de humildade, mas não é humilde. Fala de servir, mas não serve. Então, a pessoa é cheia de folhas, mas não tem fruto. Palavras santas, mas um coração longe de Deus. São pessoas que a gente fica empolgada, inspirado, mas no secreto não tem nada. Tem folhas lindas que impressionam, mas não tem raiz forte.
vai para a internet. E é por isso que eu não assisto muitas coisas na internet. Porque às vezes eu ouvia pessoas. Você sabia que se você treinar um papagaio, sabe o que é um papagaio? Ele fala. Eu tive um papagaio quando era criança. De manhã ele falava bom dia, bom dia. E por que ele falava sempre bom dia? Eu dava sempre alguma coisinha para ele comer, aí ele falava bom dia para mim. Cantava, que ele foi treinado para falar. Mas eu não gosto de ouvir pessoas assim. Eu ouço pessoas na internet que eu conheço, porque eu gosto de saber os frutos dessa pessoa. E eu não fico impressionado com quão bonito a pessoa fala. Hipocrisia é um engano. Então isso é como se fosse uma maquiagem. As pessoas conhecem o vocabulário cristão, a postura, a reputação. Sabem até a Bíblia. Vejo pessoas às vezes ensinando a Bíblia, mas se você morar lá com eles, é por isso que eu pergunto sempre a vocês: se uma pessoa morar com você 2 meses, 1 ano, ele vai sair da sua casa dizendo: ó, Deus é poderoso. Se a pessoa vê o que você fala, o que você faz no dia a dia na sua casa, essa pessoa vai querer conhecer Deus? Ela vai ver Deus em você? É fácil manter folhas do que produzir frutos. Porque para produzir frutos, nós precisamos nos negar, depender do Espírito Santo. É uma vida de humildade. Muitas pessoas não querem isso. O fariseu foi criticado por Jesus. Ele era zeloso pela lei, mas não tinha justiça, não tinha misericórdia nem fé genuína. Eles eram muito bons para falar: faça isso. Eles falavam: sejam misericordiosos, mas eles mesmos não eram. Eles ensinavam a dar, mas eles não davam. É por isso que Jesus os criticou. Por isso que Jesus disse: a gente olha para aquela. Ele olhou para aquela figueira e ela tinha só folha. Aquilo lá não era normal. Primeiro os frutos e depois as folhas. E se a gente vive essa vida de maquiagem espiritual, a gente vai ser amaldiçoado. Porque logo depois dos episódios da figueira, Jesus expulsou os vendedores do templo. E lá ele denunciou um outro tipo de situação, que era folhas sem religião. Religião era usada como negócio. Tinha se tornado um negócio. Não, pastor, isso é impossível. Sim, é que lá tinha virado um negócio financeiro para os líderes religiosos da época. Era um templo que deixou de ser casa de oração. Tinha uma aparência sagrada. Eles estavam lá no templo, mas suas vidas não eram uma casa de oração.
E a sua casa é uma casa de oração? Nós somos o templo. A casa do Senhor deve ser chamada a casa de oração. Semana passada falamos sobre oração, mas quantas pessoas realmente vêm para as orações, querem orar, buscam a Deus? Somos bons para ouvir, conhecemos a palavra, mas na hora de praticar, temos oração antes do culto começar. E todos são bem-vindos para entrar lá e orar junto conosco, porque a casa do Senhor deveria ser chamada, casa do Senhor deve ser chamada casa de oração. Convite à auto-reflexão. E se Jesus olhasse para o seu casamento, sua conduta no trabalho, seus relacionamentos familiares, sua vida longe dos olhos da igreja, o que ele veria? O que ele ia ver? Na igreja é fácil. Aleluias. A gente levanta as mãos. E quando você está lá no seu quarto? Quando você está com o seu celular na mão, o que você faz? Não tem pastor lá perto. Você procura ver se sua mãe não está lá. Mas Deus está lá. O Espírito Santo está lá. Não, o que é Deus? O pastor não está ali, não tem nenhum líder ali, meu papai e minha mãe não estão ali, então está tudo bem. E se houvesse um espelho espiritual, você iria manifestar o que realmente você mostra para os outros? Então, se houvesse um espelho espiritual, sua essência corresponderia às folhas que você exibe? Vamos pensar sobre os frutos que Jesus espera. O segredo, qual que é o segredo para dar frutos? É permanecer em Cristo. Jesus disse: se você permanecer em mim, se você ficar comigo, você vai dar muitos frutos. A única maneira de dar frutos que agradam a Deus é o tempo que você passa na presença dele. Vir à igreja com certeza é muito importante, ir às células, aos grupos pequenos é muito importante, mas o caráter é no seu tempo com Deus. É ali que você vai desenvolver esses frutos. Que frutos são esses, pastor? Gálatas 5, 22 e 23. Somente quando estamos conectados com Ele, podemos dar frutos verdadeiros. Que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não, pastor, eu posso ter domínio próprio? Sim. Isso é fruto do Espírito. Mas para você desenvolver isso, você precisa ficar com Jesus. Quando você está junto com Ele, você vai ficar como Ele. Você vai ser como Ele. Você sabia?
você se torna como a pessoa, você fica igual à pessoa com quem você anda. Você vai ficando igual à pessoa que você anda. Eu me lembro, eu era adolescente e eu comecei a andar com uns meninos mala. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a usar drogas, beber. Comecei uma vida perversa porque eu estava andando com essa turma. Mas se você começa a andar com uma pessoa que é santa, o que vai acontecer com você? Então esses frutos, eles nascem de uma relação diária com Ele. Vida de oração, obediência e arrependimento. Não tem outro jeito, meus queridos. Se você não desenvolver esse tipo de vida com Ele, você não terá esses frutos. Isso não é um momento de condenação, mas é um momento de reflexão. Que quando a gente vai para a presença dEle, o inverno se passa e o verão vem. Entendeu o que eu estou falando? No tempo do inverno, não existe frutos. As árvores não dão frutos. Mas à medida que o verão vai chegando, o que acontece? Você vai para a presença de Deus. As estações que você estava vão mudando e sua vida vai ser transformada. Você vai ser como Jesus. Frutos, eles são produzidos. Quais são os frutos que produzidos em casa? Pessoas, elas gostam de mostrar quem elas são, mostrar um jeito santo na igreja, são pacientes, têm controle. Aqui todo mundo é legal, não é? Mas eu quero ver você com seus pais, com seu esposo, esposa. É lá em casa que a gente tem que desenvolver esses frutos. No trânsito, quando a gente está dirigindo. Aí tem uns motorista ruim. O que você faz? Você grita? Você fica nervoso? Começa a buzinar? O que tem dentro de você? As folhas, elas impressionam, mas os frutos alimentam. As folhas impressionam. Impressionam as pessoas, não, mas os frutos alimentam outros. Se você tem esse fruto, você vai ajudar outras pessoas, você vai alimentar as pessoas, você vai pregar o evangelho. Você vai ser alimento para outras pessoas. As pessoas vão chegar a você. Por favor, me ajuda. Me dê o fruto que você tem. E você vai ver que é Jesus. Você vai falar para a pessoa que o que eu tenho é Jesus. Queridos, eu não sou perfeito. Tudo que eu sei que eu tenho é por causa dele. Eu não sou um santinho. Mas porque todos os dias eu vou à presença dele e eu falo: Senhor Jesus, não tem coisas boas aqui, eu não sou perfeito, ajuda-me, Senhor, a ser um marido melhor, a ser um pastor melhor, a ser um líder melhor. Me ajuda, Senhor. E aí, quando você vai à presença dele, com o fogo do Espírito Santo, ele começa a transformar você e a sua estação começa a mudar. Você estava no inverno sem frutos
mas indo para a presença dele, o fogo dele vai te aquecer e você vai produzir frutos para o Senhor. Deus não se impressiona com folhas. Ele está procurando frutos. Suas ações e caráter falam mais alto do que suas palavras. Seu caráter fala mais alto do que suas palavras. O que eu sou fala muito mais. Não basta ter a aparência certa. Precisamos de verdadeira transformação que só o Espírito Santo pode produzir. Somente Ele, não é você. Você não produz por você mesmo. Para você produzir esse fruto, você precisa ir para a presença dEle. Que a sua oração hoje seja: Senhor, eu não quero ter só a aparência certa. Eu quero ser uma árvore frutífera no Teu reino. Ore para que o Senhor te ajude a ser uma árvore frutífera. No verão, às vezes a gente passa em muitos países quentes, como Brasil e Itália. Você é capaz de colher frutas até nas ruas. Às vezes você vê um pé de manga e você pega e come. Então, outras frutas também você pode encontrar. E você deveria ser essas frutas, árvore frutífera que produz frutos que alimentam outras pessoas. O confronto que leva à esperança e restauração. Eu quero ler outra história. Lucas 13, de 6 a 9. Jesus falou também sobre essa árvore. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. E ele foi lá procurar frutos nela. Ele foi procurar frutos, mas ele não achou nada. Aí ele disse para o homem que cuidava das plantas: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não encontro. Corta ela. Porque deixaria inutilizar o solo. E esse homem aqui que cuidava das plantas, sabe quem que é ele? Nessa parábola? É Jesus. Aí ele fala pro dono: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. E se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, vamos cortá-la. A mensagem da figueira seca, embora ela tenha sido um confronto direto à hipocrisia e religiosidade aparente, ela não termina apenas na condenação. Isso não termina com condenação. Jesus nunca confronta para destruir, mas para restaurar. Então Jesus nunca confronta para destruir. Ao ver a figueira com apenas aparência de fruto, Jesus rejeitou o desempenho e falsidade. Mas o seu desejo é despertar cada coração para uma vida nova,
verdadeira no segredo, com frutos que nascem do relacionamento vivo com Ele. Essa palavra é um convite para todos nós. Deus não busca uma perfeição exterior. Sabia disso? Eu quero te dar uma palavra. Você nunca vai ser perfeito. E Deus não está procurando por isso, por perfeição. Deus não está procurando por perfeição, mas sincero e coração quebrantado, pronto para se abrir, para começar de novo se for necessário. O que o Senhor está esperando então? Por corações quebrantados, corações sinceros, dispostos a se abrir, confessar e a recomeçar. Assim como João disse em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, nossos erros, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então essas palavras não são para condenação, mas estou aqui para te animar, te dizer: Deus te ama, Ele quer ver frutos, não somente folhas, não somente aparência, frutos que vai alimentar outros. Ele sabe onde temos dificuldades, onde erramos, onde tem sequidão no nosso coração, e mesmo assim Ele deseja nos restaurar. Deus nos ama e quer nos restaurar. E Ele quer fazer isso na sua vida. O caminho para o retorno está sempre aberto. Deus está nos chamando. Volte ao primeiro amor. E Jesus disse em Apocalipse, e eu estou terminando, diz assim, em Apocalipse 2, 4 a 5. Vamos todos ler juntos. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Deus quer incendiar nossos corações mais uma vez. E o que Ele começou uma vez, Ele quer incendiar de novo. Como está a sua paixão por Jesus hoje? Como está a sua paixão pela presença dEle? Como está a sua paixão pela palavra de Deus? A sede pela palavra dEle. A alegria em servi-lo. Servir o reino dEle. Não importa o tanto que você se distanciou, Ele está te esperando todos esses dias. Vamos nos levantar. Não se mexa, por favor. Não se converse, por favor. Restauração começa agora. Restauração começa agora. Como, pastor? Primeiro, reconheça a sua necessidade. Admita: Senhor, tenho vivido apenas de folhas. Só tenho tido aparência como cristão.
Eu quero voltar ao centro da tua presença. Segundo, se arrependa. Fala com Deus sobre áreas da sua vida que você se tornou só um show, você está vivendo de aparência. Tira toda a hipocrisia. Peça para que Ele tire isso da sua vida. Retorne a disciplinas espirituais. Reconstrua uma vida de oração. Que sua vida seja uma vida de oração, leitura da Bíblia e adoração sincera. O amor floresce primeiro na intimidade renovada com o Pai. Um outro ponto. Busque a essência, não a aparência. Não tente impressionar pessoas, mas a Deus. Deixe Deus cultivar frutos verdadeiros, amor, perdão, domínio próprio, mansidão, no segredo, onde só Ele vê. Coisas boas sempre acontecem em segredo, as ruins também. Mas Deus, Ele sabe o que você está fazendo em segredo, as boas e as ruins. Quando você for para o seu quarto e ora, Deus vê o que você está fazendo. Quando você jejua, Deus o que você está fazendo. Quando você dá, Deus não, as pessoas não vê, mas Deus vê. E Ele vai te recompensar. Aproxime-se de Deus, como diz lá em Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Lembre-se da história do filho pródigo. Ele se perdeu, desperdiçou todo o dinheiro do seu pai. Mas ele voltou para casa e encontrou o pai correndo na direção dele. Deus continua te amando. E aí, quando ele volta para o pai, o pai chama ele para entrar. E o que eu estou te dizendo? Retorne à presença de Deus. Volta à presença dele. Ele está esperando por você. Feche os seus olhos.